Boa noite. Me chamo Alfredo e moro em uma dessas casas populares que o governo cede para as famílias que moram em área de risco. Confesso que depois que se mudamos, eu, minha mãe e meus irmãos conseguimos colocar a cabeça em nossos travesseiros e dormir mais tranquilos, sem se preocupar quando cai a chuva ou venta um pouco mais forte. Nunca tivemos uma vida muito fácil. Meu pai sempre foi muito trabalhador e manteve a nossa família em pé. Mas infelizmente, nunca notamos que meu pai estava adoecendo. E com isso, passado alguns dias, o inesperado aconteceu. Meu querido pai faleceu. Então me tornei o homem da casa. E junto com a minha mãe, lutamos para dar educação e conforto para nossa família. Amigos, o que vou contar a vocês, de início nem eu mesmo acreditava, mas me surpreendi com tudo o que vi e me aconteceu. Sempre depois do trabalho, eu gostava de sair andar um pouco pelas ruas da pequena vila que eu moro. E assim acabei conhecendo alguns moradores novos e também fazendo boas amizades. Sempre no final de semana, eu ia até uma lanchonete que tinha próximo à minha casa e sempre encontrava alguns amigos por lá. O caminho que fazia de casa até a lanchonete não era muito longe, mas também não era tão perto. Certa noite começou uma conversa, sem pé e nem cabeça, pelos moradores que moravam próximo à minha casa. Algumas pessoas falavam ter visto um grande cão negro andando e adentrando os terrenos baldios que tinha por entre as casas, e que esse cão quase sempre que aparecia e alguém o via, se embrenhava na mata, bem do lado de uma árvore muito alta, que tem em um terreno baldio tomado por matos. Para mim eram boatos e falatórios, como diz, conversa para boi dormir. E mesmo minha mãe sempre me recomendando muito, para não ficar até muito tarde na rua devido a esses comentários, eu não escutava, pois nunca acreditei nessas coisas e achava que esse tipo de conversa era de pessoas de idade, que sempre contavam histórias para assustar o povo. Por muito tempo sempre fiz o mesmo caminho. Saía de casa, subia a rua, passava pela tão árvore grande e caminhava mais um pouco até chegar na lanchonete. Mas em uma noite, depois de chegar em casa cansado, tomei um banho para tirar o cansaço do corpo e me arrumei. No momento em que eu estava saindo, minha mãe veio até mim. E depois de muito me recomendar para se cuidar na rua devido aos comentários, acabei falando que esses comentários só poderiam ser coisas de gente que não tinha o que fazer. E falei que não acreditava nessas coisas. Então garrei o meu destino. Então comecei a caminhar pela rua que ia até a lanchonete. Era uma subida muito forte, e como eu morava no final da vila, era cansativo. Enquanto fazia o caminho, comecei a pensar nos comentários que haviam surgido. E no momento que resolvi olhar para frente, em direção àquela árvore, vi um homem entrando no terreno em que aquela árvore estava. Por já ser muito tarde devido às luzes da rua serem amareladas e fracas, não conseguia imaginar quem poderia ser. Então pensei que o povo poderia estar confundindo aquele homem com algum outro animal nas madrugadas, sendo que poderia ser no mínimo um morador de rua que estava naquele local à procura de algum canto para dormir. Passei pela árvore, olhei para dentro do terreno e não vi nada. Continuei meu caminho e logo que cheguei no meu destino, encontrei alguns amigos e por ali fiquei. Sempre gostei de jogar sinuca e meus amigos sabiam que eu gostava de jogar valendo. Como diz, sempre valendo uma gelada. Então pegamos algumas fichas e nos reunimos ao redor da mesa. E no momento em que começamos a jogar, notei que da mesma rua que eu tinha vindo, alguém vinha na mesma direção que eu estava. E tão logo chegou na lanchonete, passou por todos nós e foi em direção ao balcão. Era um homem estranho com um chapéu de palha em sua cabeça. Foi até o balcão, pediu uma bebida e lá ficou por um tempo. Eu e meus amigos continuamos nosso jogo, e da onde eu estava, eu notava que aquele homem não olhava em direção alguma e também não expressava nenhuma reação. Ele não ficou muito tempo, e tão logo bebeu, se levantou e caminhou em direção à porta. E no momento em que passou pela mesa novamente, colocou a mão no chapéu que estava em sua cabeça e baixou como se quisesse cobrir os olhos. Mas antes disso me olhou de canto, sorriu e continuou seu caminho, até que sumiu na escuridão da rua.
Então, depois de algum tempo, perguntei para os amigos e o dono do estabelecimento se eles já tinham visto aquele homem ou o conheciam. Todos tiveram a mesma resposta, que nunca tinham visto aquele homem pelas bandas. A conversa continuou. As horas passaram despercebidas e quando me dei por conta, já era próximo às 3 da manhã. Então me despedi de todos e garrei o rumo de casa. Enquanto eu caminhava pela rua tranquilo, escutei como se alguém me chamasse por 3 vezes. Como eu já não estava tão perto da lanchonete, eu sabia que coisa boa não podia ser. Só apressei meus passos e não olhei para trás. Então, quando faltava pouco para que eu chegasse até aquela árvore grande, notei que tinha como se fosse uma sombra do lado da árvore. O que estava lá estava me observando. Amigos, não sei explicar o que eu via. Aquilo parecia uma fumaça negra. Subia e descia muito rápido daquela árvore. Achei que estava ficando louco. Quando me aproximei um pouco mais, notei que o que estava na árvore se abaixou por entre o mato. Nesse momento o medo tomou conta de mim. Eu nem imaginava pelo que eu iria passar. Eu conseguia ouvir o barulho na mata, de algo que caminhava em minha direção. E o que vi sair da mata era um grande animal negro, que parecia um cachorro sarnento e com muitas feridas pelo corpo. Aquilo ficou a alguns metros de mim. Parecia me analisar dos pés à cabeça. Sei que parece loucura o que vou falar, mas aquilo de certa forma tinha o corpo quase humano. Suas pernas e braços eram fortes, tinha o calcanhar alongado e seus pés e mãos eram deformados, retorcidos com grandes garras curvadas. Seu rosto era como o rosto de um cachorro de porte grande e tinha um focinho alongado. Então, no momento em que aquilo se colocou em pé e começou a caminhar em minha direção, meu corpo todo travou. Eu não conseguia andar. O medo tomou conta. Naquele momento eu tinha certeza que aquele animal era um lobisomem. Então aquela coisa se aproximou de mim, me derrubou e me arrastou para a mata. A surra que levei daquilo foi suficiente para me deixar na mata caído. Meu corpo estava muito machucado e com muitos cortes pelo corpo todo. Foi então que em determinado momento aquilo se aproximou de mim e começou a passar a sua língua pelos ferimentos que me causou. Aquilo estava saciando a sua vontade de sangue, e a única certeza que eu tinha é que não demoraria muito para aquela fera terminar de me matar. Foi então que mais uma vez, apesar de estar muito ferido, escutei barulho na mata. E no momento em que estava quase desmaiado, olhei para o lado e vi aquele mesmo homem que entrou na lanchonete sair da mata, caminhar em direção à criatura e pronunciar algo que acabou fazendo aquela fera se afastar de mim. Eu vi o momento em que o lobisomem passou pelo lado daquele homem e entrou na mata. Aquele homem continuou parado lá por algum tempo, e quando caminhou em minha direção, me olhou e fez o mesmo movimento com a cabeça me cumprimentando. Se virou e sumiu na mata. Então desmaiei. Quando eu voltei a si, estava em minha casa, e minha mãe cuidava de mim, limpava os meus ferimentos. Meus amigos também estavam em minha casa, querendo saber o que tinha me acontecido. E tão logo minha mãe terminou, ela me perguntou se eu tinha sofrido um assalto. Falei que não. E perguntei como cheguei em casa. Nesse momento meus amigos falaram que o homem que tinha entrado na lanchonete no momento em que estávamos lá, e falou que deveríamos fazer o caminho de sua casa, pois ele tinha certeza que você estava em apuros. Foi então que contei a todos o que tinha me acontecido. E todos ficaram surpresos e assustados quando falei que o que me atacou foi um lobisomem, e que só não fui morto porque vi aquele homem dar ordem para a fera ir embora. Então minha mãe começou a chorar, e falou que o homem que eu vi na lanchonete e o homem que eu vi na mata eram a mesma pessoa, e que se estou vivo foi porque aquele homem que vi é uma entidade da mata, e me salvou. Olha, amigos, esse é meu relato. Tudo isso aconteceu comigo. Zombei muito, tirava sarro, dava risada, até que uma noite, sem menos esperar, isso me aconteceu. Eu vi um ser horrível, que por muito pouco quase tirou minha vida. Hoje em dia escuto mais a minha mãe. Não fico até muito tarde na rua. Dou atenção e respeito ao que os mais velhos falam.
e não duvido mais sobre acontecimentos sobrenaturais. Boa noite. E os abraços de hoje vão para Evaldo Ribas, Florianópolis, Santa Catarina. Ana Júlia Trax, Ponta Grossa, Paraná. E Pleneci Maria Moraes. E só lembrando, se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho da notificação para não estar perdendo nenhum vídeo e deixe seu like. Boa noite.